É isso aí, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Liderando com Fé. Alegria ter vocês aqui conosco. E eu queria, antes de mais nada, agradecer todos aqueles que nos apoiam, né? Nossos patrocinadores aqui, né, pai? Opa! Que fazem tudo isso aqui acontecer. Então, muito obrigado. E para você aí que quer tá pintando a sua casa, tá fazendo aquela reforma, tá construindo aí o seu sonho, ninguém melhor aí do que a Mais Cor Tintas e Revestimentos, para você que tá procurando uma cor, um revestimento, uma tinta, só procurar eles aí, na descrição tem todas as informações deles, tenho certeza que eles vão te atender muito bem. Também temos aí nosso apoiador SFI Chips MS, eles dão aquela turbinada no seu carro aí, coloca aquele chip bacana, melhora a potência do seu carro. E também Daniele Mitani Arquitetura e Interiores também tá conosco aí, para você que quer fazer um projeto arquitetônico aí na sua casa, no seu apartamento, chama ela lá, entra no Instagram dela, tem os projetos dela aí, muito bacana. Então é isso, muito obrigado a vocês, nossos apoiadores. E mais uma vez aqui, né, pai, com uma convidada super especial. Super de Deus. Super de Deus, para falar de um tema muito, muito importante, que ela domina, que ela vive, que ela ensina, que ela fala sobre isso há muitos anos. Fala um pouquinho aí, pai, quem que é a nossa convidada? Não, nossa convidada é minha amiga de muitos anos. Nossa amiga. Eu não sei, Gabriel, mas ela falou que vai te entregar aqui, porque você esteve no casamento dela, nossa amizade é grande, né? Tive a honra. Ela é psicanalista, não sei se ela vai fazer uma psicanálise desse fato, né? É coordenadora do Projeto Nova, é isso aí. E ela é uma ativista aí pelo fim da violência de gênero e da infância, contra a violência da infância. Essa é a sua luta, né, Vives? Muito obrigado por você estar aqui. Eu, como seu cúmplice, a gente sempre brinca que sim, o Evans, ela é casada com o Evans. Grande Evans, cara. abraço, Grande Evans. Grande guitarrista homem de Evans. Deus. Então, Começou porque a gente ia namorar, né? E aí, pastor, vem cá. sim, Ninguém sabia ainda, né? Ninguém. Sou cúmplice Foi o primeiro desde a faz saber, é tempo. verdade. Exatamente. Então, para mim, é um grande prazer estar com você aqui. Amém. Eu sempre dou muita glórias a Deus. Tenho um coração cheio de gratidão para ver o que Deus fez na sua vida e o que Ele está fazendo através da sua vida. Demais. Nós vamos ver essa história hoje, hein? Vamos, se Deus quiser. Seja bem-vinda, Vives. Obrigado, uma honra enorme estar com vocês. Realmente são do coração, né? Irmãos mesmo, amigos mais chegados que irmãos. E Gabriel, né, tava no meu casamento. Eu tava no Mas casamento já dela. detalhe como. Como? A gente conta agora ou depois? Conta logo. pode contar, já já vai entrega. entregando a Pois gente. é, o pastor Ronaldo foi o primeiro a saber que eu e o Ivan estávamos orando, né, e tal. Ele foi o primeiro a participar do nosso momento ali, corte ainda, né? Um romance é maneira de Deus, né? Foi É isso um aí. tempo muito legal. E aí, na hora de casar, né, tinha que ter um pajem Quem que você chamou? levasse as Aí. alianças e foi o Gabs, né? Gabs? Foi nós. Tive o privilégio e a honra de ser Sim, a pajem. gente casou ontem, né, inclusive. Não, faz pouco tempo. Faz pouquinho pouco tempo, né? atrás. Olha o tamanho do Tamanhozinho do- Tamanho, né? Mas é muito Olha aí. legal, assim, Isso. a gente poder caminhar junto, né? E ter Sim. uma história aí para contar. Sim. E tô muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns também, Gabriel, pelo trabalho, pastor Ronaldo, de longa Valeu. data, né? Obrigado, E o Vives. Gabriel aí despontando também nessa aí. parte social, né? Aham. Se despontando aí como uma pessoa que está engajada nas questões sociais. Parabéns. Obrigado, Vives. Pode falar, pai. Não, eu ia falar assim, conta com o seu pajem Vai, com tamo aí. certeza. pra ser mais engajado Mais ainda aí com o ainda. Projeto Nova. Pode contar com Com ele, certeza, viu? conta com a gente. Pode, se precisar do Gabriel, até dinheiro emprestado, você empresta. Tamo aí. Contando com a ajuda do pai, ué. Né? Um pai Não, Luiz. Luiz já levantou a mão. Luiz já tá, levantou a mão. Inclusive, falando de... Antes de mais nada, o Luiz já vai até colocar aí o QR Code na tela. Opa. Conta pra gente aí, Vives, depois a gente, obviamente, tem aqui um papo aí pela frente, mas fala pra gente aí dessa campanha que vocês estão fazendo ali no Projeto Nova de arrecadação, pro pessoal que tá nos assistindo, ouvindo, poder contribuir aí. Legal, muito obrigada pela oportunidade de Isso. compartilhar isso, né? Nós estamos com uma campanha, Projeto Nova, que atende vítimas de abuso e exploração sexual desde 2011, né? Uhum. E a gente tem uma clínica lá. Então, hoje nós oferecemos atendimento gratuito para crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência
violência. Uhum. E essa clínica, essa campanha que você vai ver aí no QR Code, ela não vai atender só o Nova, vai atender o Conexão também Legal. e o Elas, que são Uhum. projetos sociais, né? O Elas atende mães e adolescentes e o Conexão é imigrantes, refugiados, né? Uhum. Pessoas que vêm estrangeiros, né, para a nossa cidade e que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, todo atendimento é gratuito, mas é para quem? Para quem está em situação de vulnerabilidade social, não teria condições de pagar. Entendi. Então, se você ajudar nessa vaquinha, você vai estar ajudando no tratamento, tanto psicológico quanto odontológico, de pessoas que não teriam condições nenhuma de pagar esse tratamento. Que Então, bacana. é bem importante a ajuda de todo mundo. Legal. Então, ó, acessa aí o QR Code, vai lá, ajuda aí, deixa Deus te usar nesse movimento, né, pai? É isso aí. E pra gente começar então, Vives, Hum, você, assim, a gente já sabe, né? Você é uma mulher cristã. sim. Conta pra gente de onde que veio esse amor aí pelo projeto social, pelo Nova e tudo que você faz aí. Não só pras crianças, né? Mas pra todas as mães, a família de uma maneira geral, essa ajuda. De onde que veio isso? Por que que você começou a fazer isso? Legal. Olha, eu sou batista desde que nasci. Ô, coisa E boa. quando eu tinha 12 anos, eu fui mensageira do Rei, que é um grupo da Igreja Batista bem forte, com Uhum. meninas. E o foco desse grupo é missões, né? Hum. E sempre a gente estudava missões. Uhum. E quando eu tinha 12 anos, através da leitura da palavra, né? Veio alguns versículos, em especial, Isaías 61, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. E aí, Deus falou muito forte comigo para eu ser Uhum. luz. E aí, durante os anos, na adolescência, várias vezes Deus me tocou sobre missões, né? E eu acho que eu tinha 17 para 18 anos, mais ou menos, eu vi um documentário que falava sobre o bairro da Luz Vermelha em Amsterdã, Hum. onde as meninas eram leiloadas a virgindade delas. Meu Deus. E tinham muitas mulheres em vitrines. E eu assisti aquele documentário e aquilo me queimou meu coração, assim, Ah. profundamente mesmo. E era um documentário, não era um documentário cristão. Era Uhum. um documentário mesmo, acho que da TV Cultura, alguma coisa nesse sentido, ou da Globo, não me lembro. Uhum. E aí aquilo tocou muito meu coração, porque eu vi mulheres sendo vendidas, as meninas, a pureza delas sendo vendidas. E é Uhum. claro que eu acho que toda mulher passa por uma situação que é o assédio, de ter Uhum. medo de andar na rua, de você estar andando na rua e um homem mostrar o órgão para você, de passar a Uhum. mão, né? Uhum. Então, assim, eu já convivia com esse medo de Uhum. ser abusada. Não fui abusada, nunca fui abusada, mas eu sempre convivi com esse medo. Eu acho que Entendi. como toda menina passa por isso, infelizmente, né? Sim. Então, quando eu vi aquela reportagem, me tocou muito, né? Uhum. Eu não sabia como exatamente isso tinha uma coisa a ver com a outra de missões, né? Eu não tinha essa noção. Mas eu me entreguei para missões, fui para Jocum, né? Foi aí que eu Legal. entrei na primeira igreja batista, né? Hum. Logo voltando da Jocum. E aí fiz uma trajetória, né, que a nossa igreja tem de missões e tal. Fiquei um tempo no Ministério de Música. Hum. E aí um dia o pastor Gilson me chamou e me convidou para cuidar de 10 mulheres, porque ele sabia um pouquinho desse meu desejo de ajudar Entendi. mulheres, né? Aham. E aí me convidou para cuidar de 10 mulheres que estavam sendo evangelizadas por uma irmã da nossa igreja e que precisavam de cuidado. E foi aí que nasceu o Projeto Nova. Ah, que A bacana. gente começou fazendo uma ação sem saber exatamente como, Uhum. mas com esse desejo no coração de ser luz, e aí em especial para esse público que era explorado sexualmente, né? Mais Entendi. ou menos isso. Foi mais ou menos por aí. Então, É. surgiu como uma coisa bem orgânica, assim, querendo fazer, mas e já tinha o nome de Projeto Novo? Não. Não? Não, inclusive. Ah. Rapaz, olha eu me intrometendo Não, aqui. ué. Meu Deus, Você tá faz vendo? parte Faz aqui, né? parte. Pode intrometer, É. né, Luizão? Pode. Se o Não Luizão é que eu deixou, conheço a irmão. história. Conhece. Quase que a Vivi saiu do país, rapaz. Foi ou não foi? Ah, é? É verdade. Foi. É verdade. Por causa dessa história e dela conhecer toda essa história na Holanda Na ali. Holanda, O que isso. rolou? Conta essa Teve parte um aí, momento que a conta. gente foi até enviado pela igreja, né? Nesse processo de preparação missionária. Aham. E aí a gente vendeu todas as nossas coisas, éramos recém-casados.
Aí que tal? Aí, vendemos tudo, ficamos só com as malas e a guitarra. Claro, claro, com a Natália, certeza. que inclusive chama Natália, né? Natália. E aí a gente se preparou. E na hora H, né, pastor? Na hora de ir, Deus falou com os nossos pastores que não era para ir. Olha. Naquela hora, assim, foi um baque para mim, né? O pastor Ronaldo estava lá nesse momento. Tá. E raramente tem um ex que te digo lá na primeira igreja. Mas rolou um ex que te Rolou um digo, ex que né? te digo, Olha, filha mas minha. no sentido de cuidado, e eu sei disso, né? Foi um cuidado. Olha, a gente tá preocupado por conta das questões financeiras, literalmente. Como que vocês vão se sustentar? E aí falou, olha, dá uma freada. E mal sabia eu, né, que Deus tinha planos muito maiores. Então, a obediência, eu acho que nesse momento foi bem difícil escolher obedecer. Porque Foi tinha todo um sonho, muito né? difícil. Pô, já tinham vendido obedecer. tudo, já Tudo. tava já Imagina no o jeito. tamanho desse sonho, Começar. você vender tudo, com só certeza. ficou a Natália Só e... ficou a Só- Natália, Vives e o Evans. E as malas. Só, a gente estava sem emprego, sem Nossa, casa, olha. né, vivendo de favor e tal. Deve ter sido um baque, né? Muito grande. Mas a obediência protege, né? Eu acho que a Legal. lição que eu tirei dessa história foi a obediência protege. Uhum. Porque hoje a gente tem um ministério consolidado Sim. e abençoado por conta disso. Por conta disso. Por conta de confiar na nossa liderança, né? Que bacana, isso aí, legal, hein? Bem Liderando lembrado. com fé, olha aí, ó. Tudo a ver. Aprendemos um princípio aqui da liderança. Muito importante. A obediência Protege. Protege. Tá Verdade. vendo? Legal aí, ó. E nem sempre a gente acredita nos nossos livros. Mas como? Deus falou comigo. Eu lembro que eu falei isso pra eles. Mas Deus falou comigo. Eu tinha uma palavra. Aham. Então, assim, eu não tava louca. E eu falei, como assim? Deus falou comigo, por que que falou diferente? Mas tava 3 pastores, os nossos pais. Aham. Então, assim, a gente precisa aprender a confiar também, né? Sim. Então, naquele momento, foi bem difícil dizer sim para essa ordem, né? Uhum. Não foi uma coisa que veio, do meu coração desistir Uhum. disso. Foi uma Uhum. coisa que eu fiz por obediência. Uhum. Mas a obediência nos protegeu em todo o tempo. Aí. Em todo o tempo. Não é fácil, né? Eu lembro que eu olhava para aquele versículo assim, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu falava, não é boa, não é perfeita, não é agradável. Mas depois a gente entende, Depois porque entende no que primeiro passa o momento tempo, ela né? não parece boa e agradável, mas Uhum. depois ela se torna. Então hoje eu vejo que o que eu colho hoje foi fruto da obediência. Olha aí. Que legal. Muito bacana, hein? Princípio marcante. Princípio marcante. E daí você ficou aqui, daí começou a cuidar daquelas 10 mulheres. Foi antes? Foi Isso. depois? Foi depois, pouco. Foi um pouco depois. Pouco depois. Uhum. E daí surgiu. Anos depois. Anos depois. E daí Isso. começou, de fato, ali a partir dessas 10 mulheres, o projeto novo? Isso, Como em conta esse início do 2011. projeto novo? Essa situação da gente ir foi em 2003. E aí, em 2011, que o pastor Justo nos convidou para isso, né? Entendi. Aí eu quis orar muito, né? Quis jejuar muito. Deus, você tem certeza? É É isso isso mesmo, mesmo. tal, posso ir, né? Mas assim, foi muito legal, porque aí foi todo um processo de desenvolvimento que a gente teve, de metodologias, de estudo. Aí, nesse momento, a psicanálise fez muito sentido. Eu tinha feito, mas eu nunca tinha aplicado, né? E aí foi tudo fazendo sentido, porque eu comecei tudo ouvindo. Eu acho que assim, ouvir as histórias foi o meu princípio ali no projeto. E aí, ouvindo, que eu já vou fazer um gancho porque do Maia Laranja, ouvindo as histórias dessas mulheres, o que eu percebi em comum? Um histórico de violência, de abandono, de abusos. E aí eu percebi assim, quanto que na infância muita coisa é construída, né? Muitas mentiras de abuso, essas mentiras, para construir. Ela não vale nada, ela só presta para isso. E aí ela pensa, pelo menos eu ganho dinheiro, né? Mas houve uma construção na infância. E aí foi daí que a gente começou a atender mulheres vítimas de abuso. E depois a gente começou a trabalhar prevenção. E daí surgiu o Maia Laranja, porque a gente fazia as ações de prevenção, alusivas ao dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso. E aí a gente estava no... Já vou contando a história do Maia Laranja. Com certeza, fica à vontade, fica à Vamos vontade. lá, Tava lá no PGM do Adilson Puertes, Ó. seu sogro, né? Aham. Estava lá no PGM do Adilson Puertes, e aí a gente falando sobre as ações que a gente estava fazendo do Maio Laranja. Não era Maio Laranja ainda, era só as ações do dia 18 de maio. Aham. Que a gente fazia as palestras, né, e tal, pedindo oração, que era uma semana de palestra.
ia ter muito trabalho. E ele falou, cara, mas esse trabalho seu é muito impactante, não podia ser só uma semaninha, tinha que ser mais, tinha que ter cor, igual Outubro Rosa, e tinha que chamar a atenção da sociedade, tinha que botar todo mundo para se envolver com isso, porque é uma causa muito importante, né? Aham. E aí ele envolveu o PGM, vamos fazer uma reunião e vamos criar uma cor. E aí a gente convidou pessoas da comunicação lá da UCDB, então professores da UCDB, Que legal. da área de comunicação e marketing. E aí a gente criou o Maio Laranja, ali dentro de um PGM, né? Então aí Olha, foi PGM é um discutir. pequeno grupo multiplicador. Pequeno Isso. grupo multiplicador. E aí, assim, um grupo de pessoas, alguns empresários, outras donas de casa, outras, Aham. né, advogados, enfim, pessoas de diversas profissões. A gente construiu essa proposta, que era realmente muito importante, mas que não tinha visibilidade. Então, a gente fez essa parceria com uma professora lá da UCDB, e aí deu um boom na parte de assessoria de imprensa e tal, Uhum. que chamou a atenção do deputado, que tornou lei estadual. Olha. E aí a gente foi fazendo trabalho, dando palestra, né? Foi dando aquele boom aqui no estado, fazendo palestras no estado inteiro. Que bacana. E aí, em 2022, a ministra Damares tornou essa ação uma lei nacional. Então, hoje, o Maio Laranja, ele é uma lei nacional, Uhum. graças a um pequeno grupo multiplicador. Olha, É que muito legal. interessante, né? Tomou Vale a uma pena proporção, né? acreditar, né? Com certeza. Sonhos. Sonhos. Às vezes a gente acha, não, isso aqui não dá nada, pequenininho, só a gente aqui, o negócio se espalha. E hoje tá no Brasil todo, o Maio Laranja. Brasil todo, Maio Laranja. Então, no mês de maio sempre tem ali ações voltadas a esse combate à violência Isso, combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. de crianças e adolescentes. E O você, mês todo. continua fazendo as palestras e tal? Sim, a gente viaja bastante, né? Esse ano eu vou para São Paulo, para o Rio, para Bahia e para Mato Grosso. Nossa. Mas assim, tem em todo lugar, né? E assim, a gente vai fazendo as ações e outras pessoas vão fazendo. Ações, às vezes, até mais legais do que a gente faz, mas o mais importante é que crianças estão sendo protegidas, né? Crianças dos Uhum. lugares mais distantes e também dentro do nosso estado. Você sabia que a gente vai ter uma primeira cartilha de prevenção ao abuso na língua guarani esse ano? Olha! Essa é uma Na notícia língua guarani. quentíssima. Quentíssima aí, ó. E Vamos pra dar você o do Liderando com não Fé, hein? Guarani não é uma coisa fácil. Não Não é. A gente vai alcançar Cara, que tribos legal. indígenas. Nosso estado é um dos maiores no índice de violência contra indígenas, sabia isso? Uau. Nossa. E o índice de abuso sexual contra meninos e meninas indígenas é altíssimo também. Infelizmente, o nosso estado é um estado onde há muita violência. Muita violência. Tem muita Então, exploração muita sexual. exploração sexual. Então, assim, há muito essa questão. Por isso que eu me tornei uma militante contra Uhum. a violência contra mulheres e crianças, por Uhum. conta desse índice altíssimo que a gente tem no nosso estado, né? Então, é uma necessidade que a gente tem de levantar essa bandeira e, claro, multiplicar isso em outros estados, né? Então, que Uhum. outros estados também façam nas línguas, porque a gente tem muitos povos, né? Sim. Indígenas no Brasil, Uhum. e às vezes a gente acha que não acontece lá, mas acontece Muito, né? muito mesmo. Até eu ouvi uma história que até o Cristo Redentor virou Virou laranja. Uma laranja, não, Tava é, laranja. Maio Isso Laranja. mesmo, aham. Inclusive, temos que mandar um abraço. Eu fiquei de mandar o link para a ministra Damares, né? Legal. E se ela estiver vendo essa parte, um abraço. Ela é uma pessoa muito importante nesse projeto e Muito. na divulgação desse projeto. Ela, aliás, também é uma ativista como você. Sim, ela é uma E ativista. é Uma muito- sobrevivente também. Uma sobrevivente. Ela tem uma história Uma aí. É uma história muito história. impactante, né? E fez um trabalho muito digno, né, nessa área. Muito bom. No último Maio Laranja ela tava aqui, né? Vocês não tavam? Tava, sim, sim, sim. Falou ali, né? Que bacana. E como que as pessoas que estão ouvindo, assistindo, podem ajudar no Maio Laranja? Tem alguma coisa assim que dá pra fazer? Como que envolve essa galera aí? Olha, é muito legal a sua empresa, se você é líder de uma empresa ou Aham. líder de uma instituição, né? Vestir o laranja, falar sobre isso. Abuso também acontece nas igrejas, né? Então, assim, como que você pode ajudar no Maio Laranja? Sua empresa vestir o laranja, sua instituição, seja uma igreja, seja uma ONG, seja, enfim, uma comunidade, eu não sei o que
você lidera, né? Uhum. Vestir o laranja e falar desse assunto. Inclusive, nas igrejas, é importante a gente saber que muitas famílias buscam nas igrejas uma saída para essa situação. Sim. Às vezes, essa criança, esse adolescente, essa mulher está sofrendo a violência e ela vai procurar onde? Numa igreja, numa instituição. Então, a Sim. igreja ela precisa ser um local seguro para pessoas, né? De todas as etnias, de todas as raças, de Uhum. todos os gêneros. Elas precisam encontrar na igreja um local seguro para que ela seja acolhida na sua dor e encaminhada. A igreja não tem que fazer justiça, não é o nosso papel. Uhum. Mas ela pode trazer segurança para essa vítima e encaminhar ela para os órgãos competentes, né? Uhum. Então, e além disso, a gente fez uma pulseirinha de silicone. Que legal. Você pode também fazer um bottom de fitinha, né? Mas a gente fez essa pulseirinha para vender e vai também reverter para o Projeto Nova. Você tá vendo? Legal. Inclusive, eu quero falar aqui uma coisa, Vives, sobre a igreja. Às vezes eu ouço algumas críticas assim, não, eu fui lá me aconselhar com o meu pastor, porque tem a questão, o silenciar, né? Sigilo, Eu né, do pastor. sofri, e eu sofri violência, as pessoas, as mulheres, as crianças, elas ficam com medo de falar, principalmente porque elas acham que se elas falarem vai vir mais violência ainda, Exato. retaliação e tudo mais. Ou porque se sente culpada. Se sente culpada, envergonhada, Envergonhada. constrangida com aquilo, não quer falar. Mas eu quero dizer para você e eu vou falar como pastor, inclusive se depois outros pastores não gostarem muito do que eu vou falar, pode, eu aceito isso aí. Legal. É Assumo. que eu assumo mesmo. Eu acho super errado. Eu já vi algumas vezes algumas pessoas dizendo que o pastor, quando ele foi se aconselhar, estava sofrendo violência do marido. Não, em nome de não dividir a sua família, não contei isso para ninguém. Isso é uma coisa super errada. Olha, se você está sofrendo algum tipo de violência, converse sobre isso. Você não merece ficar escondido aí sofrendo essa violência. E se um líder religioso diz para você que você deve fazer o que é errado, não, aí você não tem que ter sujeição ao líder dele, porque ele está agindo contra a própria palavra de Deus. Né? Porque a palavra de Deus mostra que Deus é amor e ensina que o Uhum. marido tem que amar a esposa, né? Exatamente. Como é que... E nesse Tem próximo nada a ver com texto amor, que né? você está Isso aí, sentindo, ele a falou assim, violência. você deve amar a sua esposa, né? Como Cristo. Como Cristo amou. Então, alguém maltrata o seu próprio corpo? Não. Não, então, como é que você está maltratando aquela que é carne da sua carne, né? Então, Já realmente, feriu um princípio, já feriu um princípio que a gente precisa mesmo. E a denúncia é importante, não é, Vives? A denúncia é importante. Assim, uma informação, se tiver outros pastores ouvindo, né? O pastor, ele pode ser sigiloso pela lei, sabe, Gabs? Ele pode ouvir uma pessoa e ser sigiloso com isso por uma questão ética pastoral, que ele vai ser também cuidar dessa vítima. Mas ele pode fazer também essa denúncia anônima. Sim. Ele pode orientar essa pessoa a procurar os órgãos de justiça e fazer com que ela perceba que aquilo nada a ver com a palavra. Sim. Né? Então você não vai estar se metendo em encrenca, porque às vezes eles acham que vai estar se metendo em encrenca, não quer causar uma divisão familiar, mas é uma questão de justiça, porque é um crime. Né? Com Então a gente certeza. não pode ir contra as leis, né, do nosso país. Inclusive, desculpa estar falando bastante, mas é uma coisa que toca o meu Importante. coração. Imagine você, pastor, dar uma orientação de se calar, não haver denúncia, aquela pessoa não procurar órgãos competentes, e você talvez, né, ser cúmplice negativamente, ser responsável, às vezes até por um crime, por exemplo, de assassinato. Né? Feminicídio. Feminicídio. E o estado, nosso estado e Campo Grande, um dos campeões de feminicídio. Meu Deus. Nós não estamos bonitos na fita. Não tão bonito, tem muito que melhorar. Temos muito que melhorar. E você falou assim de pastores da igreja e um empresário assim que talvez queira fazer ele pode procurar vocês, o Projeto Nova, Maio Laranja, para entender o que fazer ali dentro da empresa? Ou... Pode encaminhar? Pode também, porque às vezes é uma colaboradora ali da empresa que está precisando de orientação, o filho sofreu abuso, né? Pode nos procurar, a gente dá muita orientação. Às vezes a gente não vai ter como atender, né, num processo
se a pessoa não estiver dentro de uma situação de vulnerabilidade social, Uhum. mas a gente tem como orientar e encaminhar para Sim, parceiros, pessoas com que são certeza. especializadas e que vão poder oferecer um tratamento adequado para essa vítima. Entendi. E qual que é o número aí pro pessoal, o Disque Denúncia aí do... O Disque Denúncia é o Disque 100, Disque né? 100. Que você faz a denúncia lá de qualquer situação de violação de direitos, até de Uhum. idoso, né? Mas de mulheres, de crianças, né? Qualquer tipo de violação de direitos. Mas se a pessoa quiser encaminhar lá para o Projeto Nova, também pode. E aí a gente tem um número lá, né? Uhum. E a gente. O arroba, o Instagram acho que é legal, né? O Pode Sim, arroba com Projeto certeza. Nova. Projeto Nova, você Aham. pode entrar em contato com a gente e marcar um horário, que a gente pode fazer pelo menos uma orientação, né? Isso eu garanto que tem. Ô, Vives, eu não sei se tem como, né? Porque eu sei que isso é todo um processo bem mais, assim, profundo do que isso. Mas, sim, se você pudesse dar, não sei, 2, 3 dicas, assim, pra uma mãe, pra um pai que tá nos Boa, assistindo, pra um tio, pra uma tia, ou enfim, um parente, um amigo, pra identificar que a criança tá sofrendo violência boa. Isso, sexual, algum boa. abuso, assim, como que você consegue identificar? Porque às vezes a criança tem vergonha de falar, não quer Tem. falar, daí fica quieto. Como que você, talvez, assim, Legal. consiga identificar? E a criança, Gabi, não só por causa da vergonha, mas porque ela não sabe que aquilo é um crime. Então, nem É. sempre ela fala, mas ela fala através do comportamento. As crianças falam muito, né? Uhum. No brincar. A criança, esse dia eu vi uma frase, eu acho muito legal. A criança não vai chegar para você e falar assim: vem aqui que eu tô mal, vamos conversar. Ela vai te chamar para brincar. Sim. E na brincadeira, muitas vezes, ela vai dizer que não tá bem. E ela Uhum. espera dos adultos que percebam. Eu acho que isso é bem importante a gente saber. A criança, ela não vai verbalizar. Então, não adianta a gente culpar a criança por não ter falado. Primeiro, porque ela não sabe da lei, ela não sabe que aquilo é um crime hediondo, ela nem sabe o que que é aquilo. Não tem esse entendimento, Não né? tem, então ela não vai falar, né, com todas as letras, estou sofrendo uma violência sexual. Ela não vai falar, Uhum. mas ela vai falar no comportamento. Como? Às vezes ficando mais retraída, introvertida, ela não era, né? Era uma criança Uhum. alegre, de repente fica uma criança fechada, tímida, com medo, fica uma criança toda, né, encolhida ali, com muita raiva, né, com raiva de tudo. Mudou esse comportamento, né? Entendi. Uma outra coisa, a criança que já ia no banheiro sozinha, de repente volta a fazer xixi na cama, fazer cocô na calça, né? Uma criança que às vezes está infantilizando demais para a idade, a gente tem que prestar atenção. Comportamentos de dizer que ela não presta. Eu sou má, feia, eu não mereço viver. Esses comportamentos. E aí a gente tem os adolescentes que vão falar de ideação suicida, né? De se machucar, etc. A gente não pode julgar, mas a Uhum. gente precisa prestar atenção. Por Se que que você atentar, tá né? assim? Então você pode perguntar: por que que você tá sentindo isso? Você não vai chegar e falar: você tá sofrendo abuso? Ela nem sabe o que que é. Aham. Então não adianta você perguntar dessa maneira. Você vai perguntar: por que você tá se sentindo assim? Quando isso começou? Alguém te deixou assim? E são tipos de pergunta que a gente pode fazer e Uhum. ela vai falar, e a gente não precisa investigar, não é nosso papel investigar, né? Uhum. Quem faz a investigação é a polícia. Então a gente só ouve, não precisa ficar sabendo detalhes. Ah, mas colocou a mão aonde? Estava de Uhum. roupa, não estava de roupa? Uhum. Se isso, se aquilo, né? Enfim, os Uhum. detalhes, né? Uhum. Não são necessários. O que a gente precisa identificar é se a criança está sofrendo. Se ela está sofrendo, leva ela para o órgão competente. O que que é um órgão competente? Delegacia da criança e adolescente, conselho tutelar, ou um psicólogo, se é só uma questão emocional, Uhum. um médico, porque muitas vezes ela está com dor na parte íntima, Aham. e às vezes pode ser um problema de uma prisão de ventre, por exemplo, Entendi. né, de uma infecção urinária, e às vezes fica Uhum. pensando que aquilo é um abuso. Então, quando a gente tem essa situação, encaminha para o profissional. O profissional vai conseguir identificar e vai olhar: não, isso aqui não é uma doença, isso aqui pode ser uma violência. Uhum. Aí leva para a delegacia. Entendi. Pô, bacana, Vives. E o Maio Laranja tem, assim, um Instagram, tem alguma coisa ou não tem uma rede, assim, oficial do Maio Laranja? E foi criado um Instagram do Maio Laranja, não é da Legal. nossa direção, né? Aham. Mas eles fazem bastante ação. Legal. Inclusive tem bastante cristãos envolvidos nessa área, eu fico muito feliz por isso, né? Que legal. Mas aí, se quiser informações sobre o Maio Laranja, quiser agendar palestra,
quiser colocar material na empresa, pode falar Uhum. com a gente através do Instagram do projeto, Aham. @Projeto Nova. Pode mandar lá a mensagem, a gente pode agendar palestra, pode levar panfleto. Se Legal. quiser comprar pulseirinha para os funcionários, de A repente, né? pulseirinha do Maio Laranja. É, Legal. Vocês estão usar vendendo lá. sim, Bacana. usar um bottom, de repente a fitinha, né? Uhum. É Uhum. legal. Bacana. Nós, do Liderando com Fé, a gente apoia o Maio Laranja Sim, com muito força. com força. Muito Exato. bom. E a gente acredita nesse projeto. Amém. Já Com vimos certeza. resultados e vai ficar maior ainda, né? Amém. Vai, em nome de Em Jesus, nome que de Jesus. tenha vida longa aí. Amém. Exatamente. E agora falando sobre o Projeto Nova, Vives. Vocês são aqui de Campo Grande, nasceram aqui, qual que é o tamanho de vocês? Enfim, fala um pouquinho pra gente do trabalho que vocês têm desenvolvido lá. Então, o Projeto Nova, então, atende hoje. Ele é Aham. da FUNASP, que é uma fundação que nasceu lá na primeira igreja, né? Uhum. Mas ela tem um CNPJ próprio, uma diretoria própria, e hoje tem desenvolvido ações sociais, né? E o Projeto Nova é um dos programas da FUNASP. E o Projeto Nova oferece tratamento psicológico e social para vítimas de abuso e exploração sexual. No começo a gente tinha bastante garota de programa que queria sair da prostituição. Uhum. Hoje o nosso número de adultos atendidos por causa disso é mínimo. Então, graças a Deus, diminuiu muito, né? Nossa cidade Que diminuiu bom. muito. Então, assim, a procura tem sido cada vez menor. Entretanto, o que é muito preocupante, né? A gente tem parceria com o Tribunal de Justiça, através da Coordenadoria da Infância e Juventude, Hum. da qual a gente recebe muita demanda. Então, assim, semanalmente a Defensoria, o Núcleo de Defensoria da Criança e do Adolescente manda casos pra gente, e aí a gente tem atendido esses casos. Então, a maioria são de crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual e abuso. Hoje Uhum. tem crescido o índice também de abuso na internet, né? Então, Ah, assim, tem tido casos de troca de nudes de crianças com adultos nossa. e de ficar nessa exploração mesmo, né? Se você Uhum. não mandar, eu vou matar a sua mãe, aquela coisa assim, bem Nossa, parece de psicológica filme, mesmo. mas super real, né? Várias Aham. situações que a gente recebeu já de cybercrimes na área da Olha. sexualidade, né? E que tem chegado pra gente também. Uhum. E aí a clínica, que é nesse QR Code lá que você pode doar, Uhum. ela ajuda nesse processo de tratamento. Então a gente Uhum. cuida dessa vítima por pelo menos 2 anos, é o tempo médio. E a gente está atendendo hoje cerca de 50 a 60 crianças e adolescentes e 28 mulheres. 28 mulheres. Uau. Exatamente. Que legal, né, pai? Bastante gente. É Tem muito demais. voluntário. Uhum. Então, se tiver psicólogos ouvindo que quiser ser voluntário também, a gente precisa bastante. Sim. Mandar um abraço aí pra todo o pessoal do Projeto Nova, né? Que é um time, né? Exato. Tá lá tipo ajudando, essa, fazendo um trabalho maravilhoso. Aliás, esse time também, né? Ela citou a FUNASP. É legal comentar que você no Uhum. começo disse sobre a campanha, que todo mundo aí vai ajudar, né? Tá aí o QR Sim, Code, é só você sim. pegar ali o QR Code É. e, ó, Fazer uma você doação. faz uma doação generosa, né? Isso aí. Com Porque certeza. gente do bem é gente generosa. Muito Então, bom. acho que é muito importante fazer. E você disse que essas doações também, por exemplo, vai para o Projeto Ela. Você estava falando sobre Isso. adolescentes. Porque nessa coisa toda aí de uma sexualidade disfuncional, também adolescentes ficam grávidas e o Projeto Elas trabalha com isso, né, Vives? Sim, o Elas atende mães adolescentes em situação de vulnerabilidade. São mães, assim, meninas que às vezes estão numa situação paupérrimas mesmo, Tá sem bem apoio conectado com o familiar, Projeto bem Nova, né? conectado. E também tem psicólogos atendendo, é um projeto muito legal, que é social, mas que traz autonomia para essa mãe, Uhum, né, para ela Uhum. conseguir ser mãe e terminar de ser adolescente, né, não perder essa fase. E a gente tem o Conexion também, que é abençoado também através da clínica e da FUNASP, que também tem esse apoio aí aos imigrantes, e é bastante gente lá no Conexion. A gente podia trazer alguém aqui, Gabriel, do Pode Conexão, Vamos, porque trazer todo mundo da FUNASP trazer. trazer Miss cada hora, Vânia, chamar a turma. A Vânia, né, que Vânia cuida do desse Conexion e desse a trabalho. Mercedes. do Porque Elas. do Elas é a Mercedes. Isso. Aliás, esse é um desafio muito grande, essa questão
Às vezes a gente vê, passa até no semáforo, a gente vê a Muito, tristeza. né? Mas Com tem muito. criança, né, pastor? Nossa, eu Criança no fico colo triste pedindo dinheiro também. e tal, né? E aí essas crianças vão lá pro projeto, às vezes com os dentinhos tudo zoado, né? Nossa. E vocês sabem, assim, estar com o dente podre, né? Aham. No Nossa, bom deve doer muito. sentido aqui. Dói muito, então isso afeta Incomoda uma muito. série de doenças. Dor de Então, dente, pelo amor de Deus, ninguém merece. ninguém Não, merece. é. Então, eles são atendidos lá e a gente Aham. tem um atendimento bem especializado para criança. É muito legal. Então, as pessoas às vezes chegam lá, tem medo de dentista, acaba perdendo esse medo. Criança que não conseguia sentar na cadeira da dentista, consegue, deixa. Tem mãe que chega lá, pastor, que a criança nunca teve uma escova de dente. Meu Deus. Você tem noção disso? Meu E aí, Deus. assim, imagina o estado, né? Então ela vai, limpa, né? Faz toda uma limpeza, cuida de muita coisa. Às vezes tem que fazer um canal nessa criança. E também a gente dá o kit de higiene, né? Então a gente ensina ela a usar a escova de dente, a pasta de dente, a gente doa esse kit. Então, assim, é um trabalho que, puxa, mas o dente, né, assim, faz muita diferença. Faz Sim, muita opa. diferença. Faz É. muita Eu diferença. fico às vezes pensando, quando eu olho pessoas assim, eu me coloco um pouquinho também no lugar delas. Já pensou você ter que sair da sua nação, por exemplo, no caso dos refugiados? Porque você já saiu de lá porque você não tinha condições de sobreviver ali, né? Uhum. Aí você vem aqui para um outro país, vai para um outro país e fica dependendo ali de favores alheios, né? E eu vejo como é legal. Com dificuldade de se comunicar ainda, né? Outra Questão cultura, da um língua, outro outra tudo. cultura. E como o Conexão ele tem esse poder aí de realmente Sim. conectar-se com essas pessoas para ajudá-las, É né? lindo, é lindo. Eu gosto bastante. Bacana. Ô, Vives, Ah. você, como você disse, é uma ativista, né, Isso. pelo fim da violência de gênero infantil. Isso. E também você falou que Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, assim, infelizmente tem índices muito altos, assim. Uhum. Eu sei que é difícil a gente resolver todos os problemas, mas assim, se você pudesse identificar, assim, a raiz desse problema, por que que a gente tá com esse número muito alto aqui? O que não sei, as pessoas que estão nos assistindo podem fazer? O que a gente precisa mudar, assim, principalmente? Cara, eu acredito muito na família. E eu acredito que a raiz dos problemas está nas famílias disfuncionais, né? Então a Entendi. gente precisa investir mais nas famílias. A gente precisa investir nos homens, né? E Uhum. parabéns pelo trabalho de vocês. A gente precisa falar com os homens. Infelizmente, o índice de abusadores é com homens, né? Então, se os homens são os maiores abusadores, né? São os que cometem os principais feminicídios, né, e tal. Claro que tem uma taxa de mulheres abusadoras? Tem. Tem uma taxa de avós, de tias, né, de professoras? Tem. Uhum. Mas é um índice muito grande de homens, né? Então, assim, eu vejo que a masculinidade no nosso estado, ela é muito voltada para a violência, para o abuso e para a exploração, para a objetificação da criança e da mulher. Então a gente precisa, de alguma maneira, alcançar essas famílias e trabalhar essa visão de que o marido ele tem que cumprir o papel de Cristo. Então a gente precisa chegar nessas famílias, sabe? É urgente, nosso estado precisa mudar esse índice, né? É muito alto. Embora assim, tem gente que fala assim, nossa, mas é porque tá denunciando mais. Tá denunciando mais, mas tá morrendo muito mais gente. Porque a gente é campeão de feminicídio. Entende? Então, é cruel, né, assim, é muito cruel porque vidas têm sido perdidas. Você vê, ano passado a gente perdeu a Sofia, de 2 anos de idade, Sim. né, que não precisava. Se a gente pudesse ter um pouquinho de olhar para o comportamento da criança, para esse comportamento desse adulto que está fazendo isso com as crianças, né? Por que ele chegou à conclusão de que ele pode fazer isso com uma criança, a ponto de matá-la? Né? Então, assim, algo precisa ser trabalhado na masculinidade, nas famílias, né? Nessa relação ali do núcleo familiar. Eu acredito muito que a família, ela é o potencial da solução, assim como ela tem sido o potencial do problema. Então a gente precisa trabalhar mais forte aí com a família. Nessa conscientização, né? Uma paternidade saudável, né? Um cônjuge, né? Um marido saudável. A gente precisa espalhar e contaminar esses homens com amor, né?
Sim. E é interessante, né, pai, que ao longo aqui dos episódios que a gente vem gravando, seja de diferentes áreas, empresários, a gente recebeu aqui também o Michael, que trabalha na área da saúde, né, na fisioterapia. Agora, o último episódio foi lançado aí, essa última quinta-feira, inclusive se você ainda não viu, assiste lá com a educadora Thalita, ela é diretora na Harmonia, ela falava sobre uma educação baseada em virtudes e tal, e todos eles falavam que para eles alcançarem os objetivos, enfim, buscarem o sucesso, assim, nas suas vidas profissionais, nos seus, enfim, ali, naquilo que eles buscavam fazer para a sociedade, eles falavam da importância da família, né? Sim. Família é chave, Todos né? eles falavam da importância da família, o quão importante é ter uma família estruturada, de apoio para você. E a Thalita falou muito dessa educação, né? Dos familiares ali na educação da criança, na escola e tal. Então, você E é o falando que da causa família. esses crimes, né? Assim, ali de dentro. O índice de abuso, ele é dentro da família. 85% Nossa, como... dos casos acontece no ambiente familiar. Meu Deus. Essa questão da masculinidade, você citou ali, eu acho que isso vem de lá Longa de trás, data, é. longa data, Uhum. tá? Que o homem acaba confundindo qual é o papel dele, né? Sim. E o papel dele deveria ser de amar sua esposa, protegê-la, de defendê-la. Defendê-la. Aquele que deveria ser o defensor passa a ser o agressor, é uma inversão total de valores, né? Ele tem que ser aquele que a criança está crescendo ali, ele olha para o homem da casa, ele vê o pai, ele vê o Exato. protetor, ele cria a base de uma Querer masculinidade ser igual a ele, saudável. né? Ou ter um homem igual a ele, as É. meninas, né? Exatamente. Ali, os filhos, de maneira geral, seja menino ou menina, tem no pai ali Uma referência. uma referência para que ele cresça saudavelmente. E quando isso acontece, como você disse, a família fica disfuncional, isso também, né, Vives, vai virando uma cadeia Sim. vamos dizer, uma cadeia de maldição e de violência, maldição. assim. Sim, terrível. E que destrói não só a família, mas a identidade desse ser humano, né? Então, assim, a gente tem lá meninas, lá no projeto, que elas têm pavor de homem. Elas não querem saber de homem, né? Então, teve um dia que eu perguntei para ela assim, qual que é o seu maior desejo? E eu não estava falando nada disso. E ela falou, quero todos os homens longe de mim. Porque cria esse estigma de que todo homem é mau. É mal. E aí, eu vou falar para vocês pensarem, Nenhum homem presta. nenhum homem presta, mas o nosso Deus é pai e o nosso Salvador é um homem. Então você vê como que o diabo semeou isso para fazer as mulheres, quando eu atendia bastante mulheres garotas de programa, elas não acreditavam que Jesus era virgem, porque todo homem é safado. Logo, Jesus também era. Sim. Entendeu? Entendi. E quando você fala Deus Pai, elas têm uma dificuldade de acreditar nesse Deus Pai como amor, mas como um carrasco, como um abusador, como um violento, como um alcoólatra. Que é aquela figura Porque que é tá a na figura mente de pai dela, que ela né? tem. É. Então você vê como que é terrível essa Sim. essa cadeia que destrói, entende? E a pessoa, então, além de tudo isso, ela ainda não consegue acreditar em Deus como Pai e Jesus como Salvador. É complexo. Cruel. Mas temos que fazer algo e estamos fazendo. Estamos fazendo, isso que é importante, isso que é É. importante. E Vives, agora falando assim da sua trajetória aí, a gente vê que você é palestrante, escritora. Uhum. Você escreveu já alguns livros, como que tá essa aí? Conta aí pra gente, quem quiser também buscar a sua palestra, ou enfim, o seu livro. Escrevi alguns livros, lancei um que chama Infância Amputada, hoje só tem PDF, né, acabou a tiragem. Quem sabe lança aí de novo. Mas eu escrevi alguns infantis, né? O último foi o Estrelas na Cabana, que é esse que vai ser traduzido para o Guarani. Que legal. E tem o Meu Corpo é Meu Amigo, que também fala sobre a importância da criança perceber os sinais, né? Dela pedir ajuda, dela falar, inteligência emocional. E a gente tem outros também, assim, outras publicações na área de depressão e suicídio, na área de combate à cultura do estupro, né? E quem quiser seguir a gente lá, @vivesmvaz. Depois eu mando. Coloca o arroba, o Luizão vai colocar o arroba aí. Arroba lá. E aí lá tem o link para os livros, né? E tem alguns que são gratuitos, a maioria são gratuitos. Bacana. A pessoa pode baixar. Vocês até tiveram, né, um projeto com as próprias meninas ali do projeto, né, as mulheres. Isso, Criança Esperança, foi do Projeto Nova, eles lançaram um livro, Gabriel foi lá no lançamento. Eu lembro.
Que legal. A gente fez um em parceria com Criança Esperança, então as crianças, os adolescentes e as mães do Elas, as meninas, né, Aham. escreveram um livro e tem ainda para vender. Tá lá no projeto, lá no Elas também, vocês podem adquirir. Que É massa. só entrar em contato com a gente, né? A gente tem feito aí algumas publicações. Tudo isso com o desejo de mudar essa realidade que a gente tem falado aqui. Que a gente ficou Legal. aqui, eu vi que a hora que você falou deu uma engasgada, né? Oh. Engasgou assim, porque você vê que essa é uma luta Grande, né? grande e desproporcional também, né? Mas por isso que você deve se envolver aí, né? Você deve se envolver, como você perguntou, né, Gabriel? O conhecimento, Sim. ele ajuda e muito. Muito. E você pode ajudar outras pessoas a conhecerem isso também. E você pode ajudar não só ganhando conhecimento e levando os outros a terem conhecimento, mas você pode auxiliar numa campanha como essa. Porque eu vejo lá, geralmente esses projetos, e gente, desculpa dizer isso sobre Uhum. você, mas a Vives ela é meio doidona. Assim. É. Então, Pode. isso pode falar, né? Pode, você pode. Sabe, gente como a Vives, eles pagam um preço muito Muito grande. alto. E outra, eles acabam, porque eles não oferecem só. Eu vi alguém uma vez dizendo que nunca deu nada, quem deu muito do que tinha sem dar nada de si. Uhum. Eu creio assim que eles se doam, sabe? E dão seus bens também. Eles Sim, põem família, tudo todo mundo ali. tá envolvido. Tempo, vai Todo tudo. mundo vai envolvido ali. É. E às vezes a gente fica só olhando, né? É por isso Uhum. que eu faria um apelo a você. Se envolva, conheça, leia. Seja também alguém para mudar a situação de muitas pessoas. E você pode fazer isso, ganhando conhecimento, levando conhecimento às outras pessoas e contribuindo também. Faça parte dessas campanhas. É muito importante que a gente se interesse de verdade. Legal, isso mesmo. Show de bola, Vives. E a gente tá chegando, pai, no final aqui. poxa, O tava papo tão foi, bom o papo. foi bom, vai Foi bom. passar rápido, né, Vives? Passa. E Vives, fica à vontade aí pra você Uhum. dar um recado que você quiser, o seu recado aqui no podcast pra quem tá nos ouvindo. E também, todo convidado que vem aqui, inclusive eu não falei pra Vives. Não falou. Mas a gente pede aí uma indicação de um livro Ah, que legal. pra galera ler aí, principalmente Uhum. nessa área, pode ser, ou qualquer outro aí que você acha bacana aí deixar pro pessoal. E sua palavra aí, Minhas fica à vontade. considerações. É. Adorei a dica do livro. É. Agora eu tô escolhendo qual aqui na minha Não. mente. Todo mundo que vem aqui, a Fica gente assim, avisa na a gente hora. avisa na hora aí, Tá pô. bom, mas só Puxa. Posso indicar só um? Quero agradecer a oportunidade. Eu achei muito interessante a gente poder falar com vocês, né? Assim, sei da capacidade, da hombridade de vocês, né? Obrigado. Então, é um privilégio poder a gente falar desse Obrigado. assunto e divulgar esse assunto, né? Então, Uhum. parabéns por isso. Espero que vocês possam semear muito e colher muito também. Conta com a gente. Conta com a Né? gente, com certeza. Então, para você que está nos ouvindo e que tem uma criança e já percebeu alguma coisa, ou você passou por isso, nunca falou para ninguém, procura a gente, pode entrar em contato, marca um horário para conversar, a gente pode te orientar, te ajudar, pelo menos te aconselhar, né? Como fazer, como pedir ajuda. Ou o que fazer, tratar. Às vezes você não quer denunciar, muitas pessoas às vezes chegam, não quero denunciar, já passou, Uhum. né? Mas Já ela foi. precisa tratar essa Com ferida, certeza. né? Essa Sim. ferida ficou, essa marca ficou. Às vezes você tá vendo Deus como um pai do jeito que eu comentei aqui, né? Como um Deus ruim, como um pai ruim. Talvez essa imagem de Deus às vezes está quebrada. Outro dia me perguntaram, né? O abuso afeta a espiritualidade? Afeta muito Opa, a espiritualidade. Então, assim, peça ajuda. Não se culpe mais do que a própria situação, né, já trouxe. Procure ajuda, sabe? Mesmo que não procure a gente, procure um psicólogo, procure um profissional. É muito importante a gente desmistificar esse medo de falar, né? Então a Uhum. gente precisa falar. O pastor falou aqui da importância de procurar ajuda. É legal sim procurar um pastor, né? Um líder, alguém que você gosta, confia.
né? Eles têm essa questão do sigilo, eles são amparados por lei por isso, mas eles podem te dar caminhos para você sair da situação de violência, né? Então faça isso. E sobre o projeto Nova, né, a gente realmente precisa da sua ajuda, como o pastor falou, a gente não consegue caminhar sozinho, acho que o projeto Nova só chegou onde chegou por causa de pessoas, o Maio Laranja só chegou onde chegou por causa de pessoas. Sim. Então precisamos de você também, né? Ah, não tem muita, você acha assim, já tem muita gente ajudando? Não. Todo mundo Sempre ainda pode é mais. pouco. É. Sempre pode mais. A gente precisa mudar os dados do nosso estado e do nosso país, né? E a gente conta com vocês. Obrigado. E o Show. livro, né? E o livro, Vives? Qual que é aí que você quer deixar aí de indicação aí? Pode ser um documentário. Um documentário. Os documentários da Netflix, tenho vários para indicar. Indica aí, o povo Indica um gosta aí que de veio aí assistir no o Pitch Netflix. of Joy é um documentário muito legal que fala sobre abusos na África, e exploração de guerra. Filmes, nossa, peraí que eu vou pegar a lista. Pega aí, pega a Aí. lista aí. Que é difícil lembrar de cabeça. Não tem problema. Enquanto meu pai também vai se despedindo aqui, né, pai? Suas Uhum. palavras É. aí. É. Obrigado por mais uma aí, né? Olha, Gabriel, tá participando aqui. A gente. Vou repetir de novo. O Repete. ouvido mais perto da boca é o nosso mesmo, né? Aham. E também quando a gente ouve, você fala, você ouve. Tá aqui com a Vives, eu aprendi muito mais. Ela Eu sempre também. tem me ensinado muito. Eu já aprendi um pouco mais. E às vezes as pessoas, você que está assistindo a gente, você fala assim, bom, eles estão passando para a gente aprender. Não, a gente que está Pô, aprendendo A gente muito. aprende demais. Aprende demais. Então, agradecer a todos por essa oportunidade da gente estar aqui A gente tá presente, aqui, é verdade. aprendendo e podendo fazer diferença, né? E mais uma vez eu digo para você, participe. Seja você alguém que influencia de verdade para o bem, para transformar, porque liderança é isso, né? Liderança é influência, você tem o poder de influenciar, você ouviu os apelos que a Vives fez aqui, então escute isso e participe. Mês que vem, daqui a pouquinho vai começar maio, lembra que é o Maio Laranja e envolva-se. Muito bom. Bom, o livro eu vou indicar o meu. É isso aí, ué. É legal, Você, né? você não indica o seu livro, Tá lá na internet, só no meu Instagram. Infância Amputada. Ele é um livro que foi escrito sobre tudo isso que eu falei, mas Aí. com profundidade, Aí. com embasamento bíblico, né? Perfeito. E um Legal. filme que eu quero indicar, Som da Liberdade. Som da Liberdade é um clássico, né? Que, puxa, impactou muita gente. Aham. É real, não é ficção. Ele é muito real e é realidade no nosso estado. É muito real. A gente também tem essa questão do tráfico aí, né? Que acaba sendo uma consequência, né? Dessas Sim. explorações todas. Sim. Então, assim, assistam o filme e façam diferença. Obrigada. Bacana. Vives, mais uma vez, brigadão aí pelo seu Obrigado. tempo. Valeu Duas mesmo. vezes obrigado. Duas vezes obrigado. Pai, somos nós. Você vestiu a camisa, né, meu? Mais clara, né? Olha, laranja, isso aí. Laranja, Maio Laranja. Se liga, hein? Maio Se Laranja. liga. Liga, hein? É isso aí. Apoie você também o Maio Laranja. Saiba mais aí, busque mais informações. Brigadão a Pera você. aí, não acaba pode não, falar. não acaba não. Não vou acabar. Você não falou ainda, Gabriel. Eu tava Ah. esperando você falar como é Ah. que é o Cs lá. O triplo C? É. Comenta, compartilha e curta aí o nosso episódio, meu, porque daí você vai ajudar muito a gente. Os algoritmos gritam, Sim. conteúdo bom verdade. pro YouTube. Você quer divulgar conteúdos como esses, então faça isso aí. Nos você pode ajude aí fazer. nessa jornada. Não se esqueça que toda quinta-feira, às 19 horas, vai ao ar um episódio novo aqui do Liderando com Fé. Nos segue lá também no Instagram, @liderando com Fé, né? O Fé sem o acento, _, que lá tem muitos cortes dos episódios. Você vai saber também qual que vai ser o próximo convidado, tá bom? Dá essa força aí pra gente. Não perca o próximo episódio, você tá assistindo esse aqui com a Vives, mas muitos outros virão, se Deus quiser. Apoie aí essa causa do Maio Laranja. Tamo junto, forte abraço, Deus abençoe vocês. Até mais, tchau, tchau.